Os esquadrões da morte em Moçambique são uma realidade, porque todos os dias, quando lhes apetece, eles realizam as suas atividades visando fazer a sua economia funcionar. Diante destas coisinhas todas, o ministro do Interior nos vem recentemente negar a existência dos esquadrões da morte, numa situação em que nós temos momentos reais, exemplos reais, sumiços de pessoas que sumiram exatamente por conta disso. Isso acontece exatamente em poucos dias após a televisão Sucesso ter postado esta matéria na qual expõe a podridão por detrás desta coisa toda, a realidade por detrás destes crimes todos. E inclusive chegaram a citar esses esquadrões da morte. Que tais esquadrões da morte levaram sim várias pessoas a óbito. Eu lhe recomendo para que assista este vídeo desde já até o último minuto, e inclusive eu vou deixar o link da matéria da TV Sucesso aqui na descrição deste vídeo, com vista que você por conta própria vá lá conferir e depois voltar me dizer o que é que você acha. O ministro do Interior nega a existência dos esquadrões da morte. O que é que isto significa? Que tipo de governo nós temos? O que é que esta gente verdadeiramente está a fazer aqui na nossa pátria? É sobre isso que a malta vai falar no vídeo de hoje, e inclusive no vídeo de hoje você vai poder entender qual é o real interesse dessa malta do governo. Clica no like, inscreva-se, ativa o sino de notificações e vamos lá dar continuidade, porque nós não devemos aceitar que os nossos governantes venham nos desgovernar e falar coisas que não vão de acordo com a realidade dos fatos. Clica no like, inscreva-se, ativa o sino de notificações e vamos lá continuar. maisvendas.co.mz, o único site onde negócios online saem daqui para aqui. Tudo fácil. Baixe o aplicativo na Apple Store ou Play Store e a seguir a isso, navega em busca do produto ou serviço da sua preferência ou divulga o seu produto ou serviço. Com maisvendas.co.mz, as coisas estão a um clique de ti. Link na descrição. Em todas as nações existem pelo menos 3 poderes. O poder da máfia, o poder da religião e o poder da política. Todos estes poderes aqui, pelo menos estes últimos dois, política e religião, são poderes que dependem da máfia para poderem funcionar. O que é que acontece? Todos os negócios que a política e a religião não conseguem fechar, a máfia garante que esses negócios sejam fechados por bem ou por mal. Então, os esquadrões da morte trabalham aqui nas sombras. São eles os donos, os reais donos da ação policial nisto aqui. Deixa-me ser claro. É o seguinte, meus caros irmãos, existe uma coisa chamada máfia. A máfia, ela é um braço ferrenho, ela é um braço duro que faz com que as coisas aconteçam do jeito como foi acordado em algum lugar. Enquanto em política, ou seja, sim, na gestão política, onde se monta um governo, tu podes usar as leis e tantas outras coisinhas para poderes te esquivar daquilo que tu disseste ontem. Na máfia já não. Na máfia, se tu disseste para mim que às 7 farias e não fazes, vais ter que pagar do jeito que eu definir. Então, em Moçambique nós temos sim esquadrões da morte. Esses esquadrões já levaram muitas pessoas a óbito. O senhor Gilles Sistac, o senhor Marcelino, o senhor juiz, esse juiz que era juiz-presidente do Tribunal de Contas, um Tribunal de Contas, me foge o nome, e vários outros. Esses cidadãos aqui, depois que foram assassinados, o que nós ouvimos da polícia foi: estamos a trabalhar para podermos encontrar os responsáveis e responsabilizá-los. Mas, meus caros irmãos, estes crimes a grandes senhores, principalmente aqueles que tenham o seu posicionamento definido, politicamente pelo menos, são assassinatos que acontecem porque é conveniente, e na maior parte das vezes esses assassinatos são conhecidos até pelos que estão a gerir lá. Sabe por quê? Porque esses gajos que fazem esse serviço aqui são os que realmente mandam nas nações. Eles são os verdadeiramente ricos. Eles é que determinam o que deve acontecer e o que é que não deve acontecer em uma determinada nação. Então, nós esperávamos um pouquinho de organização pela parte do governo do dia, com vista que nos esclarecesse pelo menos os crimes que aconteceram há anos atrás. Mas o que é que nós ouvimos do nosso ministro? Ele não reconhece que existam esses esquadrões da morte. Por que isto acontece? Geralmente a máfia, meus caros irmãos, é poderosa. A máfia é a linha dura que faz com que as coisas sejam cumpridas do jeito como eles querem que as coisas sejam cumpridas. Então, o que eles fazem? Se você falar mal deles, eles são capazes de vir atrás de ti e te resolverem.
Se tu falares bem deles, eles nunca vão vir atrás de ti, e sempre que eles quiserem fazer alguma coisinha, eles, quando sentirem vergonha, poderão te comunicar e te dar algum tipo de vantagem. Se você olhar em nações como Moçambique, pessoas que cometem crimes, pessoas que fazem coisas erradas, são pessoas que meia volta são promovidas, são dadas cargos públicos de grande relevo, você sabendo que esse gajo foi quem atropelou isto, mais isto. Há caso de um professor, acho que foi Zambeze, que cometeu irregularidades, desviou questão de votos e tantas outras coisinhas. Do nada, o cidadão foi promovido. Promovido por causa de quê? O que é que ele fez? Cometeu crimes. E ele não foi levado à justiça, simplesmente fez aquilo que estava conveniente para os altos senhores. E no meio desta cena toda, ele foi promovido. Então, quando o senhor ministro nos vem dizer que não reconhece e que simplesmente ele lê, vê e ouve em alguma imprensa por aí, significa que ele não está aqui para nós. Ele não está aqui para poder governar para nós. Ele está aqui para governar para aqueles que lhe colocaram, para aqueles que quiseram que ele ficasse ali. Volte no tempo. Entre no discurso do senhor Roque Silva. O senhor Roque Silva é um daqueles, ou seja, é aquele senhor que disse publicamente que na Frelimo você não tem que querer nada. A Frelimo é que tem que querer com que você queira. Então, no meio destas cenas todas, nós temos esta situação. Outros governantes são aqueles que veem que não vão aguentar e simplesmente chutam um balde, mandam passear os cargos públicos, preferem viver a sua vida normalmente e continuarem membros e simpatizantes do partido e não mais fazer parte de altas casas do governo do dia. Então, numa situação destas, meus caros irmãos, nós não devemos esperar nada. Eu disse para vocês num dos vídeos que o governo do dia está-se a montar por meio de ou por cima. Ele está a depender de improvisações para poder existir. Se você reparar, este governo parece ter sido montado em cima de um joelho. Veja só, parece ter sido montado em cima do joelho na última da hora. Veja só, pensa no seguinte. Nos anos passados, você era um cidadão que ia à escola, não fazia TPC, chegava na escola, às vezes você não fazia por negligência, às vezes porque você não se lembrava que tivesse algum TPC. Chegava na escola, o seu colega mais burrinho dizia para si que ele havia feito o TPC. E o que é que você fazia? Pedia para ele. Faltando 5 minutos, você pega o seu caderno, coloca no joelho e começa a copiar todas as coisas assim que, eu já estou atrasado, preciso improvisar só para o inglês ver. Este governo de agora, este governo aqui, eu quero muito acreditar que nós vamos assistir deste governo muitas exonerações, porque é um governo que me cheira a muito improviso, entende? Então, que nós não nos abalemos, precisamos continuar olhando pelo nosso país, olhando pelos nossos recursos e criticando esta malta, não aceitando qualquer coisinha. Vir nos dizer, ok, tudo bem, nós podemos concordar que não sejam esquadrões da morte. Agora, como é que os senhores explicam a morte de pessoas, os sequestros a pessoas, o silenciamento a pessoas, principalmente pessoas que tenham alguma posição política, alguma ideia com relação àquilo que o país devesse ser politicamente? Como é que vocês se defendem? Como é que vocês se colocam, senhores? No meio destas coisas todas, o país segue controlado pela máfia. A máfia, meus caros irmãos, é uma coisa real. Se você vier para onde... Sabe, às vezes, eu digo para pessoas próximas a mim que as pessoas mais felizes são aquelas que não têm conhecimento. Quando você é um cidadão com conhecimento e até inteligente, você é um cidadão infeliz, porque você sabe a coisa que faz com que as pessoas vivam e você não pode dizer aquelas coisas porque o mundo vai te apedrejar, não vai ser conveniente ou você vai ser ameaçado e tantas outras coisinhas. E você sofre sozinho, calado, assim, tentando se proteger daqueles outros cidadãos que podem querer te fazer mal por teres dito a tua coisa, o teu ponto de vista no meio desta cena toda. Por quê? No final de tudo, estás a ver todos esses que se fazem de inimigos? São lá, por causa do lado da máfia, amigos, são irmãos, dependem um do outro, mas aqui na superfície fingem ser inimigos. Meus caros irmãos, não liguem para essas cenas. Foquem em vocês mesmos, leiam livros, viajem, conversem com os mais velhos, amem os mais velhos
conversem com os mais novos, amem os mais novos e, no meio destas cenas todas, guerreiem com pessoas com base em ideias, opiniões. Não debatam pessoas, não lutem contra pessoas, lutem contra as ideias que podem não ser boas para um determinado grupo de pessoas. Entende? Então, esta coisa que o senhor ministro veio aqui nos dizer é absolutamente nada. É absolutamente nada. Nada mesmo. Isto aqui foi uma forma de dizer, epá, vocês não me deviam ter perguntado sobre isso, porque se nós recuarmos a fita, existem muitos assassinatos que não têm resposta. Nem sequer sabemos de algum inquérito aberto, de alguma investigação iniciada, de alguns suspeitos. Nós não sabemos de absolutamente nada. Desde quando esta onda começou até hoje. Pelo menos aqueles que era necessário que sumissem. Nós não temos resposta dessa cena. Então, o que o senhor ministro veio nos dizer é uma coisa que não nos agradou, mas não temos mais nada a fazer. Eles é que estão a gerir o governo. E pergunto, aonde é que está o governo sombra para nos proteger dessa cena? É sobre isso que a malta queria falar, ou seja, é sobre isso que a malta ia falar no vídeo de hoje. Clica nesse like, inscreva-se, ativa o sino de notificações se tiver gostado deste vídeo. Clica nesse like, inscreva-se mais uma vez. A malta se volta a ver daqui a pouco. Por agora é tudo. Até lá, um beijão, chupa!